Olá, pessoal da turma 73. Ah, Vamos para a nossa aula dessa semana de História. E, na semana passada, eu pedi que vocês pesquisassem o Renascimento, certo? Que é um movimento cultural. Se vocês perceberem bem, né, tudo que nós já fizemos aqui desde o começo do ano, nós tivemos na nossa primeira aula, praticamente, uma aula sobre conceitos básicos de história. E ali a gente estudou conceito de economia, de política, de sociedade, de cultura e de religião. Se vocês forem pensar bem direitinho, lembrar, a gente, desde o começo do ano, está estudando, primeiro a gente estudou o feudalismo, uma estrutura política, econômica, social, cultural, né, e religiosa, que todo um sistema que regeu a Idade Média, no qual as pessoas eram o modo de vida das pessoas na Idade Média, né? Sobre todos esses aspectos, o político, o econômico, o cultural e o religioso, e o social também. Tá? E depois nós começamos a ver mudanças na Europa ao longo dos anos, né? Ao longo dos séculos. Então, nós já vimos mudanças econômicas, nós já vimos mudança social, nós já vimos mudança política. Agora, com o Renascimento, nós vimos uma mudança cultural. E o que está faltando? Está faltando a mudança religiosa. Então, hoje nós vamos estudar isso, a mudança religiosa que vai ocorrer no final da Idade Média, né? E que vai, mais ou menos, marcar a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Certo? Então, vamos lá compartilhar a nossa tela de hoje para ver o nosso tema de aula, que é aí, reforma protestante. Reforma religiosa, a gente chama de reforma religiosa ou reforma protestante, né? Por que protestante? Porque protestavam contra a Igreja Católica. A Idade Média ela é marcada muito fortemente, deixa eu me tirar daqui, pelo domínio da Igreja Católica Romana, Igreja Católica Apostólica Romana, que tinha sua sede lá em Roma, onde estava sentado o Papa, segundo a Igreja Católica, o sucessor de São Pedro, né? E que se assenta no trono de Pedro, que é o cargo máximo da Igreja Católica. Pois bem, durante a Idade Média, todo mundo era muito religioso, todo pensamento era um pensamento religioso, vocês viram um pouco disso, uma mudança desse pensamento ali quando pesquisaram o Renascimento, que as pessoas começam a pensar um pouquinho diferente, né? Mas todo mundo tinha que ser católico e ninguém poderia ir contra os dogmas, os ensinamentos, as orientações da Igreja Católica lá em Roma. Qualquer um que quisesse interpretar o cristianismo de uma maneira diferente do que a Igreja Católica apresentava, era taxado de herege e era perseguido, né? Então, às vezes, ele era excomungado, né? Sofria excomunhão, que é ser apartado do rebanho de Deus, vamos dizer assim, né? Ou seja, é expulso da comunidade católica. Como não tem outra religião, né? O cara vira um pária da sociedade, porque ele psicologicamente também, internamente, ele se sente expulso do reino de Deus. Então, a chance dele ir para o céu, quando morrer, é nula, né? Ele vai para o inferno. Então, isso apavorava as pessoas. Mas não era só isso, né? Claro que o cara que pensava diferente disso, talvez tivesse pouco ligando um pouco para isso. Mas existiam outras punições. O cara podia ser torturado, o cara podia ser preso, o cara podia ser espancado, ser colocado num pelourinho e, em alguns casos, inclusive, ser queimado vivo numa fogueira, dependendo da heresia a qual ele era acusado. E crianças, milhões de pessoas foram
queimadas em fogueiras durante toda a Idade Média. Tá? Por serem culpadas de serem acusadas de serem judeus, de serem acusadas de serem bruxas as mulheres, né? E de várias heresias. Até traduzir a Bíblia era considerado uma heresia. Por quê? Porque só existia a Bíblia no latim. Lembra a língua dos romanos lá? E eu disse que quando acabou o Império Romano, a única estrutura que sobreviveu foi a Igreja Católica. Pois bem, ela conservou esse idioma que ninguém mais no mundo falava, nenhum povo mais falava o latim, mas esse idioma foi conservado dentro da Igreja. Então, as missas eram em latim, a Bíblia estava em latim, tudo que os padres escreviam estava em latim, e os padres é que dominavam o idioma latino, certo? Então, traduzir a Bíblia para o idioma comum das pessoas era uma heresia, segundo a Igreja Católica. E as pessoas sofriam severas punições para isso. Mas vocês viram que a Europa toda estava mudando desde o século XI, né, com todas essas mudanças que eu falei já no começo da aula, econômica, política, social e cultural. O pensamento religioso também vai precisar mudar, né? Então, todas as pessoas dentro deste período de mudanças que tentaram, que ousaram pensar diferente da Igreja Católica, elas foram perseguidas e muitas foram mortas. Houve um grupo religioso lá numa região do sul da França, os cátaros, né? E a Igreja Católica moveu uma cruzada, né? Nós tivemos um episódio das cruzadas, que eram exércitos que iam lutar contra os muçulmanos lá no Oriente. Teve uma cruzada só para os cátaros. Então, se reuniu nobres da Europa para atacar toda uma região da França que praticava um cristianismo mais próximo do cristianismo original, né? Um cristianismo mais simples do que o da Igreja Católica. E eles foram massacrados. Cidades inteiras foram massacradas. Quem era cátaro e quem não era cátaro. Enfim. Mas esse monte de mudanças, esse monte de pessoas vai culminar que no século XVI, sim, essa situação vai mudar. A Igreja Católica vai ter uma quebra na sua hegemonia, né, com o surgimento de uma figura principal. Teve outros antes dele, tá? Mas este cara aqui, o Martinho Lutero, ele era padre, tá? Católico, ele era um monge agostiniano, a ordem de Santo Agostinho, é uma ordem da Igreja Católica, e ele era monge desta ordem. Ele também era ele era doutor em teologia, era professor da universidade, né? Então, era um cara que dominava muito todos os conhecimentos da fé católica. E ele fez uma viagem até Roma e ele voltou decepcionadíssimo com a corrupção do clero. Clero, vocês sabem, é o conjunto de religiosos, de padres, bispos, cardeais, enfim. Então, ele ficou muito chateado, muito decepcionado com os rumos que a Igreja Católica vinha tomando, né? Associado com isso, meus queridos, tem o enorme poder político e econômico que a Igreja Católica tinha e que desagradava tanto a nobreza quanto a ascendente, a nascente burguesia, certo? Então, vocês têm isso aí, não pode ficar descolado do aspecto religioso, o aspecto político e o econômico também. Tá? A região do Martinho Lutero é o que hoje nós chamamos de Alemanha, mas naquela época ainda não era a Alemanha, era uma série de reinos e de principados que estavam dentro de um império, o Sacro Império Germânico Romano, né, que pegava essa parte que hoje é a Alemanha, uma parte da Polônia, a Itália, né, estava tudo dentro desse Sacro Império. Não era um poder centralizado, tinha um imperador, em que em alguns momentos era o rei da Espanha também, porque eram da mesma família, é uma confusão política ali, mas tinham os nobres, os príncipes e os reis desses reinos que faziam parte deste império. E eles tinham uma disputa política muito grande. E a Igreja Católica, o Papa é o cara que coroa os imperadores, que coroa os reis, né? Então, o Papa intervia muito na política da Europa. Então, esses nobres não eram muito
estavam meio cansados do poder e da interferência da Igreja Católica, queriam mais autonomia. E os burgueses também, depois vocês vão entender por que as novas ideias vão ser mais burguesas. Bueno, este cara, o Martinho Lutero, em dado momento, ele vai, então, revoltado com um monte de práticas da igreja, e como ele era um doutor, um cara que sabia muito da religião, né, da teologia, ele vai escrever 95 teses, 95 pontos em que ele discorda da Igreja Católica. A ideia inicial do Martinho Lutero não era romper com a Igreja Católica e fazer uma nova igreja. Não, ele queria que a Igreja Católica achasse o seu rumo e voltasse para o caminho correto, segundo ele, não, o caminho do verdadeiro cristianismo, que ele achava que se encontrava corrompido naquela época. Então, ele foi lá e publicou essas 95 teses em 1517, na porta da Catedral de Wittenberg, tá? Que era o mesmo nome da universidade onde ele trabalhava. Bueno, a Igreja Católica não ficou satisfeita com isso em nenhum momento. O Martinho Lutero começou a angariar seguidores. Teve muita gente que veio para o lado do Martinho Lutero, inclusive nobres e burgueses. Tá? Tanto que daí... e uma das coisas que o Martinho Lutero combatia era a venda de indulgências. Venda de indulgências, que estava na moda naquele momento. O Papa, não só em Roma, mas nas regiões, inclusive na região lá da Alemanha, onde que não era Alemanha ainda naquela época, mas vamos chamar assim de Alemanha, tinham emissários do Papa que iam, bispos, que saíam a vender as tais das indulgências. O que é indulgência? É o perdão dos pecados com a assinatura do Papa, né? O Papa está perdoando o pecado daquela criatura. Claro que isso era feito a partir da recompensa, a partir de uma grana que a pessoa dava para a igreja e aí comprava esta carta de indulgência. Então, era vendido o perdão. Tá? O Martinho Lutero achava isso um escândalo de várias formas, porque, primeiro, não era o Papa que podia perdoar, o perdão não poderia ser vendido por dinheiro, o perdão ele deveria ser fruto de arrependimento, e era só Deus que podia conceder, e também por causa dessa extorsão de grana. O objetivo disso, entre outras coisas, era construir a Basílica de São Pedro, que está lá até hoje, que é um monumento da Igreja Católica, né? Principal catedral do mundo, né? Está lá em Roma, no Vaticano. Então, eu botei a foto ali da Basílica de São Pedro e da prática da venda de indulgências. E se o cara pagasse bem pela compra da indulgência, ele já comprava o perdão dos pecados que ele nem cometeu ainda. Entendeu? Não só o que ele já cometeu de pecado, mas o que ele ainda vai cometer, ele já pagava antecipado. Mas vejam, isso não é só comprar um pedacinho no céu também. Tá? Por que as pessoas compravam tanto a indulgência? Não é só porque o cara está comprando o seu perdão lá na vida após a morte. Ele tinha uma aplicação na vida terrena aqui. Porque muitos dos pecados eram julgados pela igreja, dependendo do pecado, lembram das heresias? Né? E o cara era julgado pela igreja, e a igreja, depois de fazer o julgamento, o qual sempre... uma vez o cara acusado, era muito difícil ele ser absolvido, né? Acabava sempre em condenação, né? Era tipo Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, assim, né? Foi acusado, não tem erro, vai ser condenado, não interessa que tenha provas que inocentem o cara, ele vai ser condenado. E essa condenação, o que fazia? A igreja não metia a mão na pessoa. Né? Quem metia a mão na pessoa eram as autoridades civis, as autoridades seculares, né? Vamos dizer assim, a polícia. Né? Então, a igreja só fazia o julgamento e entregava para os governantes locais, e eles executavam a pena. Né? Então, a compra de indulgências, além de garantir a minha
passagem livre para o céu, né, depois da morte, me garantia também que eu não caísse na mão das autoridades e fosse punido, ou fosse até executado, morto, preso, tivesse os bens confiscados e tudo mais. Então, o povo pagava, né, essas indulgências. Mas por que o Martinho Lutero, né, já que tanta gente antes foi perseguida, a igreja tinha um poder tão grande, como é que o Martinho Lutero conseguiu ter sucesso? Primeiro, porque as teses que ele colocou contra a igreja católica ganharam a simpatia de muita gente, não só do povo, mas de burgueses e da nobreza, de alguns príncipes que estavam interessados na disputa, na eleição do imperador do Sacro Império Romano Germânico, né? Então, alguns desses caras, querendo enfraquecer o poder político e econômico da igreja, aderiram à ideia do Lutero. E, gente, chegou a dar uma guerra, né? Chegou a se enfrentarem. Teve incêndio de igrejas de parte a parte, cheio de gente dentro, teve enfrentamento militar, né? Então, o Martinho Lutero ele conseguiu arrebanhar vários seguidores, para ele, seguidores importantes, política e economicamente importantes. E outra coisa, ele foi excomungado em 1521, o Martinho Lutero, então, foi expulso da Igreja Católica, né? E, ao ser expulso da Igreja Católica, marca, então, o rompimento. Ele já está com um monte de seguidores, então ele vai criar uma nova igreja para ele, né? Que depois nós vamos chamar de Igreja Luterana, né? E que vai angariar milhares de seguidores na Alemanha, ali naquela região da Alemanha. Então, primeiro, a proteção de burgueses e de nobres, né? E uma outra coisa, o Martinho Lutero vai traduzir a Bíblia para o alemão, para que as pessoas possam ler a Bíblia no seu idioma. E, ao ler a Bíblia no seu idioma, vamos descobrir que algumas das coisas que a Igreja Católica contava não eram bem assim, que o cristianismo era um pouquinho diferente daquilo que a Igreja Católica estava afirmando, certo? Bueno, aí ele vai traduzir essa Bíblia e ele vai escrever vários textos, como ele era um doutor, um cara muito inteligente, ele tinha capacidade de escrever vários textos importantes, acusando a Igreja Católica. E por que se propagou rapidamente isso? Vocês lembram, quem pesquisou direitinho lá a questão do Renascimento, uma das questões que eu pedi ali da atividade para vocês era inventos, invenções, aperfeiçoamentos, inovações do período do Renascimento. E um deles é a imprensa, ou a prensa de tipos móveis. O que era? Na época da Idade Média, para se copiar um livro, tinha que ter um monge, né, um padre, um frei, um cara que morasse dentro de um mosteiro, que passasse a sua vida ali dedicada à religião só para isso, que ele ficava copiando à mão o livro. Então, imagina um livro aí de 200, 300 páginas, o cara copiar à mão. Claro, aí eles faziam obras de arte nesses livros, né? Gravuras, iluminuras, a primeira letra de cada capítulo era uma obra de arte. Mas era demorado. Então, tinha poucos exemplares de um livro. Aí, quando o cara inventa uma coisa que tu pode ter as letras fixas ali, e aí tu só vai trocando as letrinhas, bota uma folha de papel, passa tinta e aperta aquilo e já sai tudo impresso numa folha, tu consegue reproduzir isso muito, muito mais rápido do que copiando tudo à mão, tá? E tu pode fazer vários, né? Tu demora para montar a primeira página, mas depois tu pode fazer em minutos várias páginas, várias reproduções daquela página, tá? Então, essa invenção do Gutenberg, a prensa de caracteres móveis, também ajudou o Martinho Lutero a difundir o seu pensamento. Claro, e todas as outras mudanças que a gente já viu aqui, também que vão amadurecer, que também a religião se transforme, certo? E aí, a partir do Martinho Lutero, nós vamos ter outros caras que vão ter algum sucesso também em
em termos de reforma, de reformular o cristianismo, né? E começar a botar um cristianismo com uma outra interpretação da Bíblia e não só aquela da liturgia e do ritual da Igreja Católica. Então, nós temos o Lutero, o Calvino, o Zwinglio, o Menno Simons e o Henrique VIII, que este cara não era um pensador, não era um religioso, né? Esses outros caras todos eram religiosos. Esse cara aqui, ele era rei da Inglaterra, tá? Então, vamos ver agora desses aqui os três principais. Então, o luteranismo, né? Então, o Lutero criou a Igreja Luterana. Para quem conhece aquela faculdade que tem ali, a UBRA, ela é a Universidade Luterana do Brasil. Ela é uma universidade da religião luterana, né? Para quem conhece aquela escola, o Pastor Domes, também é uma escola da Igreja Luterana. Então, a Igreja Luterana ela é bem desenvolvida no Rio Grande do Sul em função da imigração de alemães que nós tivemos no século XIX para cá, né? E muitos deles trouxeram a religião luterana e ela se desenvolveu bastante aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós temos a Igreja Luterana. Ela é originada, ou o luteranismo, ou a Igreja Luterana, é originada no pensamento do Martinho Lutero, né? Que viveu de 1483 a 1546. E o Lutero vai dizer o seguinte: eu não preciso de padre, eu não preciso de um intermediário e nem que ninguém me absolva dos meus pecados. A minha relação é direta, eu com Deus. Então, o fiel pode, na sua casa, se ajoelhar e rezar a Deus e falar diretamente com Deus, sem a necessidade da intervenção de um sacerdote, de um padre, né? Que a Igreja Católica prega isso, né? Tu tem que ir lá confessar os teus pecados, né? A comunhão quem te dá é o padre, tem determinados sacramentos que é só o padre que pode te dar, não é verdade? E o Martinho Lutero vai dizer, não preciso disso, eu posso ter uma relação direta com Deus. Simplificação dos rituais religiosos, também a Igreja Luterana ela é muito mais simples, se vocês forem ver, ela não tem imagens de santos, nada disso, né? Ela tem uma estética muito mais simples do que a Igreja Católica. O culto dos santos e da Virgem Maria não é valorizado, eles acreditam, né, São Pedro, São Paulo, essas coisas, mas eles não têm imagens, não têm essa devoção ao santo. Eles consideram como pessoas importantes, né, os santos, mas não como uma veneração, como a Igreja Católica faz. Aliás, a Igreja Católica faz isso porque ela é uma fusão do cristianismo com a Igreja Romana, né? Então, se vocês forem perceber, os santos substituem aquele monte de deuses da Igreja Romana. Tudo tem sentido. E o celibato, quem é que sabe o que é celibato? Celibato é não casar, tá? A Igreja Católica proíbe que o padre case, tá? Então, ela proíbe, ela começou lá pelo ano de 800 e pouco, 900 e pouco, ela começou a proibir que os padres casassem. Antes disso, eles casavam, né? Então, o padre não pode se casar, tá bem? E aí, na religião do Martinho Lutero, no luteranismo, o pastor, que não vai ser o padre, o pastor, ele pode se casar se ele quiser, né? A maioria dos pastores luteranos hoje são casados. Inclusive, no luteranismo tem até pastoras, né? Não sei se é da época da Reforma ou de quando que as mulheres puderam passar a ser pastoras. Acho que é alguma coisa um pouco mais recente. Coisa que na Igreja Católica ainda não é permitida. Calvino, o calvinismo ou o puritanismo, tá? Porque do calvinismo vai derivar uma religião chamada puritanismo, e é importante que vocês saibam, no 8º ano aí vocês vão estudar um conteúdo aí que tem a ver com essa questão do puritanismo, tá? O puritanismo é originado do pensamento de João Calvino, veio de 1509 a 1564, e ele tem uma crença que as pessoas são predestinadas à salvação. O cara já nasce predestinado ou escolhido por Deus para ser salvo na vida eterna. Bem, não é uma escolha individual da pessoa nem nada, é Deus que escolhe. Mas como é que a gente pode ter uma pista se o cara é salvo ou não? Tá? Se ele tem sucesso no trabalho e nos negócios, ou seja, se ele enriquece, se ele começa a ter
Se ele começa a ser bem-sucedido em tudo que ele faz, é sinal que ele é um protegido de Deus, então que Deus está salvando ele, tá? Isso aí vai desembocar hoje em umas teorias que nós temos aí da prosperidade, né? Tem pastores que pregam a teoria da prosperidade, né? Não sei se o Jesus Cristo ia ser muito a favor disso, né? Uma vez que Jesus Cristo mandava os caras doarem as suas riquezas para os pobres, né? E não acumular riquezas, e que rico não entra no reino do céu. Bom, o puritanismo também pedia uma vida simples, de trabalho árduo, que economizasse dinheiro, que aceitava a cobrança de juros e de investimento em novas oportunidades de trabalho. A Igreja Católica condenava o dinheiro a juros, tá? Ela chamava de usura isso. Por quê? Porque ela dizia assim, ó, tu tem que pregar a caridade, tu tem que fazer a caridade. Então, se tem um irmão teu, se tem alguém, um semelhante a ti, que está passando necessidade, tu ajuda ele. Se tu tem condições, tu ajuda ele. Tu emprestar um dinheiro para ganhar dinheiro em cima da necessidade desse teu irmão é um pecado na Igreja Católica. Mas vejam bem que a burguesia vivia disso. Ah, lembram lá quando a gente falou das feiras, dos caras, dos bancos? E aí eles achavam o seguinte, se o dinheiro é resultado do meu trabalho árduo, esse dinheiro ele me pertence, ele precisa render. Se eu vou emprestar para alguém, é justo que a pessoa, para me devolva esse dinheiro com um certo valor a mais, né, por eu ter feito isso para ele. Tá? Então, essas teorias do puritanismo, elas vão cair que nem uma luva na burguesia, nessa burguesia que está nascendo, né? Nessa burguesia que está surgindo lá, né? Que está crescendo, que está fazendo negócios, que está enriquecendo, né? E isso justifica aí o burguês tendo uma teoria dessas religiosas e que Deus gosta disso e tudo mais, né? Ele se sente aliviado, né? Ele se sente justificado nas suas práticas e menos marginalizado. E aí a outra igreja que a gente vai ter aqui é a igreja anglicana, né? De Anglo, ou de England, ou de Inglaterra. Então, é a igreja da Inglaterra. A igreja anglicana é a igreja da Inglaterra. Muito bem. Ela foi criada por volta de 1534 pelo Henrique VIII, que era rei da Inglaterra. Tá? Ele foi rei entre 1509 e 1547. É menos teológico, tá? É menos disputa religiosa e mais disputa política isso aqui. Até porque o cara é rei, o cara não é um sacerdote, não é um padre, não é um doutor em teologia, como os outros caras eram. Ele não é um estudante do negócio. Mas ele era rei da Inglaterra e era um rei que estava controlando o poder absoluto em suas mãos. E a igreja lhe atrapalhava em algumas dessas coisas, certo? E este rei, como vocês já viram, para o rei conseguir concentrar poder, ele depende um tanto da burguesia, né? Para lhe financiar, para lhe ajudar a pagar o exército e tudo mais. Tá bom. E o Henrique VIII tinha uma questão bem pessoal. Ele era casado com uma mulher um pouco mais velha do que ele, desde quando ele era muito novo. Ela era irmã, ela foi casada com o irmão dele, né? Só que o irmão dele era muito doente, morreu jovem, eles não chegaram a consumar o casamento, segundo ela, né? Os dois eram muito jovens, eram adolescentes, e o Henrique se apaixonou por ela, e aí casou com ela. Ela teve uma filha mulher, e depois todos os filhos que ela teve, ela perdeu. E aí o Henrique começou a ficar preocupado, porque o tempo estava passando e ele não tinha herdeiros. E o seu poder começava a ser questionado. Um rei que quer ser forte, que quer ter o poder todo na sua mão e que não tem um herdeiro masculino para dar continuidade, ele fica vulnerável nesse seu poder. Então o Henrique queria porque queria, e aí meteram uma pilha na cabeça dele
Ele já tinha várias amantes e tudo mais, aí ele resolveu, vou me separar desta mulher e vou casar com outro que me dê um filho homem, né? Então, ele inventou uma história lá de que tinha um versículo da Bíblia lá que proibia que o cara casasse com a mulher do seu irmão, né? Porque senão ele estaria cometendo pecado e tudo mais. Mas aí a mulher dele disse que não, o casamento não foi consumado, então ela casou virgem com ele, então não justifica isso. Mas ele queria por uma questão política, né? E aí o Papa, a mulher dele era espanhola, e o Papa também era espanhol. E o Papa não concedeu a anulação do casamento ou o divórcio que ele queria. O Papa não concedeu isso. Aí ele ficou bem bravo e rompeu, criou a Igreja da Inglaterra, tá? Claro que ele vai também, com a criação da Igreja da Inglaterra, é um ato político também, porque ele, o rei da Inglaterra, vai se tornar o chefe máximo da Igreja da Inglaterra. E ele vai expropriar, ou ele vai tomar algumas posses, algumas terras, alguns feudos, né, que estavam na mão da Igreja Católica, e riquezas e tudo mais, ele vai tomar isso e ele vai pegar esse tesouro para a coroa inglesa, e algumas dessas terras ele vai doar ou vender para burgueses e para nobres, para alguns nobres e outros para burgueses. Tá? E é importante este ponto aí, porque tem dois conteúdos do 8º ano que vocês vão voltar a essa questão aí. Quando a gente for ver Revolução Industrial, quando a gente for ver as revoluções inglesas, tá? Do século XVII, certo? Então, o Henrique VIII ele vai preparar um campo político-econômico aí para o futuro, com este rompimento que ele vai fazer da igreja. Quais as características da igreja anglicana? Celibato voluntário, ou seja, o sacerdote, lá é padre também, né? O sacerdote da igreja anglicana, se quiser casa, se não quiser não casa. A missa em inglês e a condenação das indulgências, parecido com o Lutero, tá? Vejam, tanto o luteranismo quanto o anglicanismo não são tão diferentes da Igreja Católica, tá? Se vocês forem ver uma igreja... viram agora a cerimônia do velório do príncipe Philip, lá da Inglaterra, o marido da rainha. Vocês viram os casamentos aí dos príncipes da Inglaterra aí, há pouco tempo. É praticamente uma igreja católica, porque tem os santos, porque tem as imagens, a estrutura da igreja é igual, tem o padre lá, tem o bispo a ser bispo. É muito parecido, porque foi um rompimento político, não foi um rompimento teológico, ideológico, né? A não ser essas questões aí do celibato, da missa em inglês e da condenação às indulgências, o resto era muito parecido, só que eles não aceitam o Papa, né? Tanto é que ela mantém o batismo e a Eucaristia como sacramentos sagrados da religião. Tá? Então, ela não vai mudar, a igreja anglicana não vai mudar tanto na forma religiosa, né? Mas vai fazer esse rompimento político com a igreja católica. Meus queridos, por hoje é só. Tá? Por hoje é só. E aí a gente completa um ciclo, tá? De transformações da Europa, da passagem do feudalismo, ou da passagem da Idade Média para a Idade Moderna. E aí nós vamos ver agora os próximos acontecimentos, eles já vão ser acontecimentos modernos, embora ainda comecem dentro da Idade Média ainda, mas eles vão ajudar a marcar a passagem para a Idade Moderna. Tá? Do ponto de vista do estudo de história, lá os historiadores marcam uma data, né? Marcam um evento, que é a queda de Constantinopla, ou seja, quando os turcos otomanos conquistam a capital do Império Bizantino, que era o antigo Império Romano do Oriente, né? E ali acaba a Idade Média e começa a Moderna. Mas, na realidade, tem outros historiadores, e a gente vai pensar
que essa modernidade ela é um processo, ela não acontece assim, tchum, com um evento simplesmente, né? Tá? Então, o próximo evento que a gente vai ver vão ser as grandes navegações, tá? Isso é a aula da semana que vem. Um abraço a todos, continue estudando, beijos e tchau.